profissão de varejo, eu denomino de geomarketing. Ou seja, você tem que estudar muito bem onde você vai descer de paraquedas ali para montar a tua loja. Conhecer muito bem tudo o que acontece ali, né? Quando você faz um erro de geomarketing, imediatamente 30% do que você pensar em ganhar, você já perdeu. Eu fui contratado pelo McDonald's, eu como moro fora, posso falar as marcas que eu não estou nem aí. Eu fui contratado pelo McDonald's em 2004 para resolver um problema que em 2003 eles pularam aqui no Brasil, de 500 lojas para 750. E um ano depois eles fecharam as 250. Por quê? Erros crassos de geomarketing. Eles abriram McDonald's na periferia. E na periferia as pessoas só vão no McDonald's no fim de semana passear. E o McDonald's precisa vender todo dia, ou seja, tem que estar em lugar urbano onde as pessoas também vão almoçar no dia a dia. Né? Para você ter uma ideia, o presidente do McDonald's naquela época foi mandado embora do Brasil. Porque tinha um cara da Argentina para tomar conta, contrataram um monte de consultores para resolver um monte de pepino, eu peguei lá drive-thru, McCafé para cuidar e tal. Estou falando uma coisa que é muito interessante. As grandes empresas do mundo do varejo erram feio que nem erram os pequenos. A gente não pode se iludir que os grandes só acertam, é uma besteira muito grande isso. Os grandes também erram e erram feio. Isso é conhecer o mercado, ou seja, eles foram para a periferia sem olhar o comportamento da pessoa da periferia. Bom, se você vai para outro país, aí você tem que estudar totalmente o costume do outro país. Tem boticário na Europa. Né? O boticário lá custa um pouquinho mais barato do que custa aqui. Ok? Boticário em Portugal, eu uso o boticário que eu gosto, é mais barato do que comprar aqui no Brasil. Né? É porque a margem de lucro aqui é altíssima. E lá tem que trabalhar com margem menor. Mas eles estudam o mercado. Em Portugal eles abriram muitas lojas, fecharam muitas lojas, e agora que eles estão retomando, porque eles chegaram meio de paraquedas e sem conhecer onde eles estavam. Então, se a empresa quer se internacionalizar, né, o crescimento normal de qualquer empresa é radial. Né? Eu estou aqui em São Paulo, monto uma nova loja em Diadema, monto em Santos, monto em Atibaia e tal. É lógico que se eu tenho um amigo que quer me ajudar a montar a loja lá em Belém do Pará, está longe, mas aí eu tenho algo de confiança ou de oportuno que faz montar a loja lá. Mas eu tenho que saber que hora que os caras acordam, que hora que eles dormem. Se vai montar uma loja no Chile, sem ser em Santiago, os caras fazem a sesta, eles param, né? Da 1h às 4h, fecha tudo, banco, tudo parece cidade fantasma. Então, para internacionalizar, tem que ir até lá, viver um pouco lá, né? Pegar muita informação. Eu tenho vários pedidos de amigos agora, porque está todo mundo com medo aí das eleições, pedindo para estudar mercado lá em Portugal, né? Porque eles querem montar negócios fora do Brasil e tal, e eles querem que levante dados, levante informação e tal, para saber como é que se comporta, como é que é o jeito. O consumidor é muito parecido no mundo inteiro, mas nos pequenos detalhes aqui está a diferença. Se você errar nesse pequeno detalhe, você não vai dar certo. Né? Então, o ideal é fazer piloto. Né? O ideal é você tentar ter uma revenda lá. Né? Digamos que você é o boticário, você consegue colocar quiosques no Corte Inglês que tem em Portugal, Espanha, tal, que você quer vender para lá. E aí você coloca os quiosques, não vai logo abrir uma loja. Vai testar com o teu quiosque, vai arrumar começa devagarinho, experimentando mesmo, adquirindo conhecimento tácito, que é uma coisa que ela falou. Né? Ela falou do atendimento. Né? Ela falou, tem que aprender pelo exemplo. Isso chama conhecimento tácito. Né? Se você vai aprender só pela teoria, pela motivação, que acaba em 2 minutos, né? Que é um comprimidinho, isso vai morrer. Então, tem que ir lá, tem que vivenciar, experimentar, tal, para depois arriscar. Tem muito erro de empresa grande nesse sentido, na internacionalização. Então, eu acredito que não tem fórmula mágica, é tão simples quanto isso. É ir lá e aprender tacitamente como se faz, como vender. Acho que está por aí a resposta. Acertei. Antes de passar para o Ricardo, só pela conversa do Edson, né, pelo que ele está explicando, me fez lembrar um ano passado, quando eu estava em Portugal, e o pessoal estava numa loja de informática para comprar um computador, e eu percebi que a pessoa que estava atendendo sempre perguntava de onde era. Né? Eu acho que aí tem uma questão cultural muito forte. Isso me chamou a atenção, e eu falei, por que você pergunta, né, de onde a pessoa é? Ele falou, dependendo de que país, eu vou vender de um jeito.
né? Porque se for francês, ele quer saber se foi produzido na França, né? Francês é bairrista. Se for russo, se for daquela região lá, quer saber o que tem, quem fabrica, que não é dos Estados Unidos, não pode ser nenhum componente americano, né? Se for o pessoal da Inglaterra, tem que ser inglês, tem que ser americano e tudo mais. Então, cada país tem uma questão cultural muito forte. E lá na Europa, né, sobretudo, tem uma guerra ali de países, né, de comércio entre países. Quer dizer, você fala em abertura de mercado, você fala de mercado europeu, né, de fronteiras abertas, de euro, mas existe ainda uma resistência cultural muito grande, né? Então, só para complementar... Eu quero falar mais uma coisa que é importante, que você me fez lembrar. Tá bom, então eu passo. Tem uma coisa que é muito importante. Eu dei o exemplo de estudar e não arriscar tal para mercados mais evoluídos, ok? Se você quer internacionalizar para mercados menos evoluídos, você pode arriscar com muito mais facilidade, porque existe uma carência total daquilo. Não tem distribuição, não tem produto. Então, por exemplo, se você vai expandir para a África, que em termos de comparação com o Brasil são mercados, estou generalizando, né, a África toda, mas quase toda, são mercados muito menos evoluídos, não tem logística, não tem estrada, não tem nada, o povo também, as coisas não chegam lá. Aí você pode arriscar muito mais na tua estratégia de internacionalização, porque você com certeza vai ter muito mais procura do que oferta. Então, agora, para mercados mais evoluídos, você tem que estudar mais. Tanto é que na África, a maioria das empresas do resto do mundo não quer vender diretamente, quer vender para o atacadista. Porque é o atacadista que vai resolver o problema lá de tirar o elefante da estrada, entendeu? E vai saber como é que funciona. Eu conheço um cara que tem lojas em Moçambique de supermercados grandes, para você ter uma ideia, né, que o segurança fica nos 4 cantos da loja numa jaula com uma metralhadora. E o segurança não tem a chave da jaula. Que significa o quê? Né? Se entrar o bandido, ele tem que fuzilar os bandidos. Ele não tem como escapar, ele não tem como fugir, ele não pode ter conchave com o bandido. Eu estou falando de realidade, estou falando de 2014. Então, quando a gente fala de varejo, é muito importante, mas é sério. Eu estou falando sério, é muito importante a gente saber de que varejo a gente está falando. Porque existem varejos que estão em 1900. Se você vai para Toronto, eles estão em 2020. Entendeu? Então, qual é a região que você vai atuar? O que você pretende? Né? Se você quer vender na Europa, você vai ter que ter margem de 8%. Acabou. Entendeu? Aqui no Brasil, ninguém quer pensar em ter um negócio com margem de 8%. Então, por isso que eu falo que o geomarketing é muito importante. Cada lugar, a sua maneira de fazer. Bom, boa noite a todos. Ricardo Zanotto, sou professor da PUC também. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Humberto, aqui representando a Atlas, e ao colega de PUC, o professor Zenoni, que eu tenho que fazer uma confissão. Eu peguei carona aqui no Sarau e estou dando aula aqui hoje, viu, professor? Meus alunos estão ali e vieram aqui fazer aula hoje, então eu queria fazer só uma pequena participação para justificar as 4 horas de hoje. E agradecer a todos os colegas. Não tem problema, eu sou amigo do Papa Francisco. Deixa eu... Mas é que me deu uma sensação, aquela do déjà vu aqui, quando vocês começaram a falar. 1992, eu tinha acabado de me formar na PUC, né, como aluno, e tinha saído correndo do programa de gerente trainee do McDonald's. Saí correndo antes que injetasse ketchup na minha veia, eu fugi de lá. E respondi um anúncio do Estadão que não identificava quem era a empresa, querendo contratar consultores de marketing. E eu já tinha, junto com meu pai, que também é professor lá na PUC, a gente tinha uma consultoria. E cheguei lá, e o auditório da entrevista era aqui do lado, é o Senac aqui da Avenida Paulista, acho que é aqui do lado, o auditório, né? Chegou lá, o gerente do projeto era um professor da PUC, o Gobi. Eles tinham acabado de criar em 92 o Centro de Tecnologia do Varejo, que funcionou durante alguns anos ali perto do estádio do Pacaembu, numa rua paralela. E me identifiquei, o Gobi me chamou para trabalhar, eu trabalhei em 2 projetos lá com eles. E aí que me veio esse déjà vu, né? Da discussão, dessa coisa da qualidade do atendimento.
é que, assim, para ser sincero, eu fico até desanimado. A minha experiência como profissional de marketing é muito mais no setor de autopeças. Que aí, se você for falar de profissionalismo, de atendimento no setor de autopeças, dá vontade de chorar. É bem pior, né? Na questão do trato com o cliente, porque uma hora é o mecânico, outra hora é o dono do carro, e vai por aí afora. Mas ele me convidou para trabalhar no projeto que era para casas de materiais de construção. Um treinamento para vendedores, 1992. Tá? E nós fomos visitar alguns possíveis patrocinadores, que eu não vou falar os nomes aqui, que eram marcas que fabricavam, que forneciam para as casas de materiais de construção. Então, a melhor que eu vi lá era um grande fabricante, era o diretor de marketing, ele falou, olha, eu não vou financiar um treinamento para profissionalizar os vendedores do varejo de material de construção, porque eles vão vender mais do meu concorrente do que da minha empresa. A visão do cara. Né? E essa coisa do curso, a gente formatou um curso patrocinado pelo Tubos e Conexões Tigre. Na época era um curso em vídeo, passado em videocassete, viu gente? Para quem não conheceu, o curso era... eles assistiram o curso em videocassete naquela época, e teve até um bom funcionamento. Aí eu vejo, em 1994, o Martins, lá em Uberlândia, criou a Universidade Corporativa do Martins, que é um exemplo que eu dou aula de marketing de varejo, dei até hoje de manhã lá em Barueri, essa aula de varejo, e falei de novo no Martins, porque, não sei se é um viés de professor, eu estou apenas dando uma contribuição do que os insights que me saíram aqui. Eu não vejo outros varejistas de grande porte, apesar que a gente não pode chamar, o Martins até vende no varejo, mas não é o core business dele, ele é o maior atacadista da América Latina, 4,7 bilhões de faturamento, se não me engano, o último dado que eu olhei, mas ele depende, sim, totalmente do varejo. Tanto que ele investiu 200 milhões de dólares, levantou no BNDES e criou uma rede chamada Smart, que é uma rede de pequenos varejistas, para ele profissionalizar os varejistas que ele vendia. E junto com esse conteúdo que ele criou uma marca, uma rede, um know-how, e junto o maior investimento é conhecimento. Então, eu não sei se é um viés nosso de professor, mas o que eu sinto falta é que ninguém quer investir nesse treinamento e desenvolvimento do varejista, principalmente no setor de vendas, que é aquele personagem antigo do Jô Soares, lá, o francês, Geville de Bec. Geville de Bec, né? Então, você não tem o que fazer, está desempregado, vou tentar a sorte no varejo, vou virar vendedor de varejo. Então, agora, faz tanto tempo que eu ouço isso, que eu fico um pouco desanimado, viu, Cláudio? Porque a solução parece tão simples, e há pouco tempo atrás eu propus para um grande shopping de São Paulo, eu fiz um trabalho lá meio que sem querer, para uma loja, fiz um treinamento pessoal de vendas, e eu tomei um susto, porque assim, todas as lojas, é um shopping é o Anália Franco, tá? Vou com os olhos aqui, eu vou falar, é o Anália Franco. É um shopping de alto poder aquisitivo, não é um shopping... Mas assim, todas as lojas têm dificuldade de manter vendedores lá. É lógico que a maior parte são vendedoras, né? A maior parte é loja de roupa feminina e a maior parte das vendedoras são mulheres. Mas assim, as vendedoras não ficam. Para gerente, assim, é um negócio que você sente desespero dos caras de RH ou de um dono de loja que não seja de rede, porque ele diz que não consegue formar gerente que consiga treinar a equipe, porque você precisa de um gerente para formar os vendedores e coordenar a equipe. Não é só gerenciar a loja, a cobrança maior é de resultado. Mas os caras não conseguem. Aí você vai falar, propus lá, vamos até um projeto para fazer junto com a PUC. Fala, eu posso certificar pela PUC. A gente cria aqui um conteúdo, um projeto inicial de uma universidade corporativa do shopping. Os caras não estão a fim de fazer. Tá. Bom, gente, mais uma vez, obrigado. Mas tem uma ordem. Eu esqueci seu nome. Edson. Meu nome é Renato e eu estava meio cheio de dedos aqui para fazer essa pergunta, mas você quicou a bola da margem de lucro e eu resolvi chutar ela, então, né? Que assim, você falou sobre a diferença de uma empresa que quer lucrar muito mais aqui e usa a margem de lucro menor lá fora, né? Então a minha pergunta vai com relação a isso.
Você acha que as empresas, quando querem vender para nós consumidores, elas não conseguem vender, né, efetivamente o valor agregado delas? Somos nós que não interpretamos bem esse valor agregado? Não há valor agregado, afinal de contas? Ou o lucro que realmente é muito proibitivo para a gente aqui? O lucro que as empresas querem oferecer é muito proibitivo. O Brasil segue um modelo americano de consumo, que é o mesmo dos Estados Unidos, né? Então, a pessoa monta uma empresa para ficar rica ela mesma, na geração dela mesma. Na Europa, ele monta a empresa para o filho, talvez o neto, ficar rico. Então, aí está a diferença, né? E por isso que aqui tem tanta desigualdade social e lá não. Lá, se você é um empresário bem sucedido, você vai ganhar o mesmo, 3, 4 vezes do que ganha um garçom. Entendeu? E aqui você é um empresário bem sucedido, você vai ganhar 100, 500 vezes do que ganha um garçom. Entendeu? Então, mas isso é cultural. Eu não acredito que isso mude, né? Talvez na linha do tempo as pessoas vão tendo mais discernimento. Agora tem o outro lado que você falou, que é o consumidor saber avaliar o produto, né? O brasileiro tem aprendido a ter julgamento de valor sobre o produto. E isso é um processo também lento, né? Não é imediato. Quanto mais você tem julgamento de valor sobre aquele produto, mais você sabe o quanto ele vale, né? Mas muito do valor do produto não é determinado pelo varejista. Muito do valor do produto é determinado pelo fabricante. O que tem a favor nessa história toda, né? O que tem a favor é que o mundo está competitivo. Quando eu tinha 10 anos, tinha 2 bilhões de pessoas, agora tem 7 bilhões. Daqui a pouco vai ter 12. Então, quanto mais competitivo, por isso que globalizou, por isso que tem internet, tudo é uma rede, mais todo mundo tem que se apertar. Aí tem outro fator, outra decorrência, né? A indústria, mais do que nunca, quer dar um bypass no varejo, quer vender direto para o consumidor, direto pela internet. Você na França compra um Smart, aquele carrinho, totalmente pela internet. Um amigo meu comprou em 2002 isso, pela internet. Configurou o carro inteiro, a cor do banco, a cor da porta, tudo que queria, né? Entrou no cartão de crédito, escolheu 72 vezes no cartão, e chegou um cara de jaleco branco no prédio dele, lá uma semana depois, deu a volta lá, ensinou como é que era o carro e entregou, direto da fábrica para o apartamento dele. Então, o que a indústria quer é isso, porque se as margens de lucro no mundo inteiro vão diminuir, e o que a gente escuta aqui da indústria brasileira sofrendo, porque eles não estão conseguindo inovar ao ponto de abaixar a margem de lucro, né? Se isso vai acontecer, tudo tem que melhorar em termos de processo, de otimização. Por isso que eu falo que o pequeno tem que ser especialista, porque se você vai no especialista, o teu julgamento de valor está relaxado, porque você precisa daquela opinião, você confia naquela opinião, você quer comprar aquela experiência, entendeu? Aquilo é gostoso, eu vou nessa pizzaria, é cara pra caramba, mas eu adoro, tem jazz, sei lá, tem sambão, não interessa. Aí você paga por aquilo. Mas se o teu julgamento de valor é para que a coisa seja um preço que você ache mesmo, um processo lógico de quanto vale, aí você vai querer cada vez mais baixo. E o brasileiro tem aprendido muito, o europeu sabe muito o julgamento de valor dos produtos, muito mais do que a gente. Por isso que a qualidade dos produtos lá é alta, né? Você compra um limpol aqui, não sei quanto custa, né? Você lava 3 louças, acabou, você morre, fica xingando e tudo mais. Lá você compra o mesmo detergente pelo mesmo valor, né? E dura 45 dias. Então, porque os caras exigem lá, se você for vender um limpol lá, ninguém vai comprar. É um processo, lá os países têm 1000 anos, Portugal tem 800 anos, nós temos 200. Então, a grande vantagem do brasileiro é que o brasileiro aprende muito rápido. Isso é uma vantagem cultural do povo brasileiro. Aprender, não estou falando de aprender na parte de ensino, aprender a viver, aprender a se descolar, né? Então, eu acho que vai acontecer, nós estamos passando por isso dia a dia, e isso vai mexer com o mercado inteiro. Então, todo mundo vai ter que pular miudinho, tanto a indústria quanto o comércio. Antes de passar, vai ser a última pergunta, né? Porque nós temos, como eu falei no início, a ideia do sarau é realmente deixar todo mundo com esse gostinho de vontade de querer mais, né? E aí depois, ele termina aqui o sarau, mas ele tem continuidade lá embaixo. Nós vamos tomar um vinho lá. Só não bebo muito, viu, meninos? Amanhã tem aula, tudo, né? Direitinho, tal. Não quero problemas de MKTs depois, tal, né? Então nós vamos passar para a última pergunta. Pode sim. Tá bom.
Depois dessa pergunta, então, tem só mais um comentário. E depois, cada um que queira perguntar, tirar um pouquinho de proveito desse pessoal que está aqui, que é maravilhoso, também. E também tem o livro deles, né, que é uma forma de cada um de nós aí tem um livro ali, que vocês podem dar continuidade ao conhecimento de cada um. E trocar e-mails, e, enfim, deixar currículos, essas coisas, né, que são importantes. Tá bom? Legal. Boa noite a todos. Estou achando um evento muito interessante. É uma experiência nova no varejo. Sempre achei um setor muito interessante, mas muito desafiador, e estou comprovando aqui na prática. Eu queria só puxar para o próprio desenho do banner que está no fundo, que é um celular. E acho que a gente ainda não comentou como é que está o digital transacionando dentro do ponto de venda, né? Nós vimos aí a Amazon abrindo uma loja física. E como que vocês estão vendo isso? Ou seja, como fazer uma compra digital dentro do ponto físico e como usar o digital para melhorar a venda dentro do ponto físico. Você quer falar sobre? Aí já aproveita e... Olá, seu nome é? Fio. Eu tenho uma opinião que eu acho que tem muita parafernália, mas pouca coisa que agrega valor ao cliente ainda. Eu acho que começou, tem novidade, as novidades estão aí para isso. Eu gosto de coisa que ajude o cliente a decidir o ponto de venda. Tá lá, tem um QR Code que você bate na ficha técnica, às vezes não dá para colocar em todos os produtos. São coisas inteligentes e coisas interessantes. Então, o segmento que eu trabalho e o que eu vivencio mais, eu acho que está muito atrasado em relação a isso ainda. Então, minha visão é que deve melhorar. Tem um player, que esse eu não vou citar o nome porque eu vou fazer propaganda do concorrente, mas ele está bem à frente, eu acho que ele inovou em relação a isso. Então acho que começou, é positivo, né, bacana, mas eu acho que ainda tem muita coisa que não ajuda o cliente a comprar. Eu acho que a gente deve usar a tecnologia para ajudar o cliente a decidir, ajudar o cliente a comprar, dar mais informação. Pegando o exemplo que o Rafael falou de comprar o assento sanitário lá, tá uma coisa pavorosa mesmo, é uma coisa assim, é triste. Agora ainda tem a foto que a gente pede para o cliente trazer, lá no smartphone, a foto da bacia, né? Coisa difícil, é delicado. E a gente pede para trazer a foto, mas há pouco tempo atrás, antes do smartphone, que é o ícone da inovação, todo mundo hoje tem, a gente pedia para o cliente trazer o desenho em jornal, ou trazer num recorte de papelão, e falar, mas o senhor fez a furação? O senhor fez o desenho do contorno, mas não fez a furação? Sem a furação eu não consigo vender. E é verdade, porque às vezes o contorno é perfeito, mas não tem o furo. Então o furo ele tem quantos centímetros de distância um do outro? Então, assim, respondendo a minha visão da sua pergunta, eu acho que já começou, pode melhorar, mas eu sou favorável a coisas que ajudem o cliente a decidir, ajude o cliente a comprar, ajude o cliente a comprar melhor, e evitar troca, evitar transtorno, insatisfação, chegar em casa e pôr aquela loja uma droga e tal, porque tem que agir para o cliente, não mostrar que está fazendo alguma coisa, né? E até me veio a sua pergunta, um comentário que eu queria fazer, a gente falou muito de pessoas e falou muito de atendimento. Eu acho que isso é o que vai fazer a diferença dos varejos, das redes. As redes grandes têm problemas sérios. Eu acho que eu trabalho numa rede grande, a gente tem muita dificuldade. Nós temos hoje uma força de vendas de 1.050 vendedores. O Ricardo estava falando da Tigre, aquele programa, acho que era Mundo Tigre, né? Era isso daí. Não é do meu tempo, isso aí, porque não tem minha cassete, mas eu sei que me falaram que chamava Mundo Tigre. A verdade, o fabricante ele não quer investir. As empresas, elas falam, poxa, mas eu vou investir no vendedor, aí eu treino, gasto dinheiro e ele vai embora. Fala, mas então você não treina e ele fica. Olha que beleza que é assim. O que ele vai fazer com o seu cliente? Vai arrebentar a sua marca. Então, no discurso é bonito, a gente fala de pessoas, e fala de atendimento, mas muito pouca coisa tem se feito em relação a isso. O varejo ele tem essa cara mesmo de quebra-galho, eu vou começar a trabalhar, eu pego um varejinho e tal, e depois eu faço minha faculdade à noite, aí eu vou e depois eu migro. É uma realidade mesmo de varejo, as pessoas têm vergonha de dizer que são vendedores, estão lá no cartão comercial, Key Account,
manager, ninguém coloca vendedor. O meu cartão e o cartão de todos na Ticico, até depois eu distribuir alguns se alguém quiser, o meu cartão não está lá o meu cargo, está escrito vendedor. Eu uso uniforme. Não estou aqui fazendo propaganda da empresa, mas a gente quer dizer o seguinte, todo mundo é vendedor, aquilo que você falou do exemplo. Eu trabalho de jaleco o dia todo. O Ricardo está aqui de convidado, convidei, trabalha comigo, trabalha de jaleco. A gente está andando na loja, o cliente não quer saber se eu sou um diretor da empresa. Ele fala, moço, por favor, aqui eu quero ver o assistente sanitário. Eu falo, pois não, posso ter uma reunião com o presidente. Eu vou com o cliente até a gôndola do assento e tento ajudá-lo. E se a gente pega alguém e fala, não, eu sou da matriz, eu sou do escritório, pô, tá doido, esse cara tá frito, tá fora. Porque você tá de jaleco ou com crachá de vendedor. O dono, que era dono agora, é presidente da empresa, ele usa um crachá de vendedor. O cliente vê a gente uniforme e aborda. Então a gente quer fazer isso. A gente quer formar pessoas, bolsas na Anamaco e etc. Mas falta formação. Falta formação. Na nossa rede, a gente tem se esforçado, falta no mercado. E o varejo como um todo, essa sua experiência do café, já tive diversas. Ela pergunta 6 vezes qual é o meu café. Eu falo, não está na comanda, eu já paguei lá o café X, está no papel. Mas pergunta 6 vezes. Então, eu acho que as pessoas podem fazer a diferença, vão fazer a diferença. E hoje a base é muito fraca, a base técnica e a base geral. Vocês são professores, vocês podem ajudar muito, porque a base, no geral, tem que gostar de cliente, tem que ter visão de cliente, tem que ser simpático com o cliente, tem que assumir quando não sabe, pergunta, presta atenção no cliente, não fica conversando com o colega do lado no fim de semana e o cliente ali na frente, você pergunta 6 vezes para ele o café porque ele está conversando. Então, acho que no varejo falta visão de cliente, pessoas e atendimento é a base de tudo. Eu acho que vocês são educadores, sabem disso, e é o que vai fazer perpetuar as grandes redes. Então, não é tecnologia, não é parafernália, isso é apoio. Mas pessoa, acho que é o cerne, o principal, e é isso que a gente deve ter foco. Muito bem. Chegamos ao final. Gostaram? Sim. Podemos repetir? Sim. Muito bacana. Eu queria, antes do pessoal se movimentar, a Maria Helena, que é da editora Atlas, uma pessoa que organizou, nós temos que dar os parabéns para ela. Muito bom. Queria, além de agradecer a Maria Helena, uma excelente profissional, capacitada, a presença do Humberto, um querido amigo, um grande profissional, e o Renato, também da editora Atlas, que está aqui presente, o diretor da Atlas.